falando sobre acessórios de churrasco, nós temos aqui os garfos, né? Também temos as garras, César. Eu diria que os churrasqueiros mais tradicionais não costumam usar esse acessório, né? E hoje ele acaba sendo assim um acessório da moda. Eu queria ouvir de ti, que também é um cara moderno, mas que também traz na tua origem o tradicional. O que você acha desse tipo de acessório? É um bom acessório. É um bom acessório, tá? Se você sabendo usar, ele é um bom acessório. Nós temos aqui o tridente, garras menores. Ele serve mais para você segurar e cortar a carne. Depois nós vamos demonstrar, né, Celise? Tem essas duas garras que são maiores, elas têm uma utilidade dupla. Elas se dão melhor nós utilizarmos essas garras maiores. Por quê? Elas tanto servem para você segurar a carne para fazer o corte, quanto depois você pode usar a mesma garra fazendo esse movimento aqui para recolher e servir. Perfeito. Então, porque geralmente a gente faz o quê? A gente com o garfo habitualmente corta, depois pega com a lâmina da faca para tirar, cai no chão, dá aquela bagunça. Então, uma garra desse estilo aqui, você tem um perfeito controle da carne picada. Certo. Tu corta e recolhe com a faca segurando como se fosse a minha mão, certo, e você pode trabalhar e distribuir ela. Então, é um equipamento bem interessante. A garra de urso também, que tem um estilo semelhante a esse aqui, ela tem uma função dupla também. Ela tem só uma pegada diferente, a gente também vai mostrar depois. Então aqui a gente tem um acessório que a gente utiliza tanto para auxiliar no corte, como para servir depois do corte. Bacana. Sim, exatamente. Ok. E aí, seguindo aí nessa linha de acessórios ainda, nós temos então esses pequenos garfinhos, né? Que a gente acaba utilizando também, que é bacana para aquele aperitivo, né? A linguicinha, o tomate, o pepino, enfim, aquilo que as pessoas curtirem aí como complemento, né? Como entrada do seu churrasco. E as petisqueiras, que acabam sendo super úteis, você segmenta aqui os teus aperitivos, pode botar uma farofinha aqui no meio, né, César? Um molho, enfim, e o churrasco fica completo. Ótimo, excelente. É muito bom. Esse tipo de utensílio aqui, ele evita até que você usar muita coisa descartável, ajuda até o meio ambiente. Com certeza. Depois é fácil de lavar. Super higiênico, cada um mantém o seu na sua guarda, então é bem interessante. E as petisqueiras compartimentadas são fantásticas. Você pode dividir vários tipos de carne, vários tipos de petiscos, pode colocar molhos, pode colocar um pãozinho picado. Criatividade mil. Gente, e para encerrar o assunto acessórios para churrasco, a gente não poderia deixar de falar nas tábuas, gamelas e nas infinitas possibilidades que nós temos, né, César, para fazer aí um bom churrasco. Nos ajude com isso. Tábuas e gamelas. É interessante para um bom churrasco ter um bom acessório, tá? Para evitar sujeira, manter a higiene, uma série de coisas. Nós temos, nesse segmento, nós temos duas possibilidades. Nós temos as tábuas e nós temos as gamelas. Começando por uma gamela. Ela te dá uma segurança maior no que se refere a tratar com o alimento. Ela tem uma borda mais alta, ela não vai permitir que algum sangue escorra sobre a tua bancada, algum sal caia fora, alguma coisa nesse sentido. Tá? E até para servir também, é um belo recipiente para serviço, porque ela vai acomodar todos os líquidos, especialmente dentro de si. Além de preparação, serviço também. Perfeito. Todas as tábuas, elas podem ter uma dupla função, tanto na hora da preparação e especialmente na hora do serviço. Tu precisa, conforme eu comentei na outra parte desse nosso programa, tu tem que ter um equipamento e dê condições de você manter a tua faca o mais útil possível. Perfeito. E a tábua, a gamela, elas são, por serem de madeira, serem de materiais não tão abrasivos, ela vai auxiliar na perenidade do teu equipamento, da tua faca no caso, tá? Okay. Então, gamela é um tipo. Nós temos as tábuas, vários tamanhos, vários formatos. A tábua, o que é interessante na tábua? Essa tábua tanto pode ser utilizada na cozinha do dia a dia para você picar temperos, picar legumes, alguma coisa nesse sentido, mas especialmente para o churrasco é muito interessante que ela tenha essa canaleta lateral, que é para reter aquele suco, aquele pouco de água que a carne perde, especialmente na hora de fazer o serviço. Certo. Tá? E também, assada, né? Isso, e também coletar alguma coisa, algum líquido, quando você vai abrir alguma carne embalada, alguma coisa nesse sentido, coletar algum líquido que caia. Então, existem tábuas que podem ser normais, tábuas personalizadas. Então aí, Celise, existem aí tábuas de bambu,
tábuas de madeiras. Teca, né? Teca, que é uma madeira excelente. Isso, compostas aí. Aí outras, uma infinidade de tipos de produtos. Isso, então, uma com fácil para um tamanho médio, Sim. fácil para você guardar. Tem um tamanho legal, né, para armazenar Exatamente. em casa. Essa aqui um pouco maior, Mais tem um robusta. recipiente um pouco maior aqui para coletar os sucos das carnes, tá? E também existe, agora é novidade no mundo Novidade, Live, né? essa é bacana. É uma tábua gamela. Então ela serve para as duas funções, na preparação e no serviço também. Então, Ok. Na verdade, até aproveitar a deixa, César, o objetivo foi o quê, né? Hoje as nossas casas estão cada vez menores, né? Então, a gente não tem tanto espaço. Então, a ideia aqui é você ter gamela e tábua numa mesma peça e dar essa facilidade aí na hora de utilizar. Então, eu acho que fizemos um belo passeio por todos os acessórios, aqueles que são indispensáveis para o churrasco. Falamos de tábua, falamos de faca, falamos aí de outros acessórios, garras. outros acessórios aí. Legal. Acho que dá para ter. necessários para um bom churrasquinho. Ok.